Fala galera, voltamos aqui para falar sobre o Campeonato Brasileiro. Hoje tem o jogo de encerramento da sétima rodada, jogo entre Cruzeiro e Cuiabá. Cruzeiro que vem muito bem no campeonato, se vencer o Cuiabá que está na zona de rebaixamento vai assumir a segunda colocação do campeonato, ficando atrás somente do Botafogo. E por falar em Botafogo, o Botafogo vai muito bem, obrigado. Assumiu a primeira colocação na terceira rodada e segue líder. Ninguém consegue ultrapassá-lo nessa rodada. E, inclusive, se o Cruzeiro não vencer esse jogo, na próxima rodada, mesmo que o Botafogo perca, ele não vai perder a liderança. O Botafogo que jogou no sábado contra o Fluminense e fez um excelente jogo, dominou a partida, bem dizer, inteira. O Fluminense não conseguiu se criar. E também vamos ressaltar a atuação também do árbitro, porque teve muitos lances que o Botafogo parou a jogada do Fluminense com falta, e ao contrário do que foi feito no campeonato da Copa do Brasil contra o Flamengo, o árbitro puniu os jogadores do Botafogo com cartão amarelo, que é o certo a se fazer. E mesmo assim, o Botafogo continuou fazendo o seu jogo, conseguiu se impor e saiu com a vitória, né? Conseguiu confirmar a vitória. Tá certo que o Botafogo não teve assim grandes oportunidades na hora de concluir. Ele chegou muito bem no ataque, ficou o tempo todo rondando a área, finalizou bastante, contudo muitas bolas se perderam para a linha de fundo. Não conseguiram finalizar em gols. Na primeira grande defesa do Fábio no jogo, foi exatamente no chute de fora da área, em que saiu para escanteio após a defesa do Fábio, e no escanteio batido saiu o gol do Botafogo. Tirando isso, o Botafogo jogou muito bem, se comportou muito bem defensivamente, tirando um lance ou outro. Dificilmente o Fluminense conseguiu levar vantagem, quase em nenhum momento. O Diniz vai ter que rever essa situação porque não conseguiu jogar. E tá certo que por conta de desfalques também na lateral esquerda, ficou um pouquinho previsível o jogo, mas ele tem que, independente disso, se o time quer ganhar, se o time quer estar na frente do campeonato, tem que se reinventar a cada jogo. E não conseguiu. O Vasco foi até São Paulo, né? Enfrentou o São Paulo, tomou 2 gols e tudo que estava dizendo que já ia perder mesmo o jogo, no segundo tempo conseguiu se reerguer, conseguiu empatar o jogo em 2-2, mas não suportou a pressão e no final cedeu mais 2 gols e saiu com a derrota por 4-2. É o primeiro na, de fora da zona da degola, e se o Cuiabá conseguir enfrentar lá e vencer o Cruzeiro, que eu acho difícil, vai empurrar o Vasco aí para a zona de rebaixamento. Mas eu acho muito difícil. Sabemos que o Cruzeiro é amplamente favorito ao confronto de hoje. E por fim, tivemos também entre os carioca o Flamengo jogando contra o Corinthians. O Flamengo não jogou bem, o Corinthians jogou amplamente melhor. Contudo, no finalzinho do jogo, lá já nos acréscimos, o Flamengo conseguiu um golzinho que fez com que o Flamengo subisse um pouquinho no elevador e já está lá vinculando entre os 6 melhores. E futebol é isso. Se você joga de uma forma recuada, tentando surpreender o time adversário no contra-ataque, tem as oportunidades como o Corinthians teve e não marca, pode esperar que pode te levar atrás e não vai conseguir ganhar. O Corinthians segurou atrás, se portou muito bem na defesa, contudo, no finalzinho do jogo, cedeu a vitória ao Flamengo e o Flamengo está indo à frente aí com esse resultado. E também vou falar também de um jogo, duelo paulista, né, que tivemos nessa competição.
tivemos um enfrentamento entre Santos e Palmeiras. Muitos estão falando aí que o Santos conseguiu segurar o Palmeiras. Eu digo que não, cara. Eu vi os melhores momentos do jogo. O Santos foi melhor do que o Palmeiras. O Palmeiras teve uma única chance lá no início do jogo e nada mais. Se tivesse alguém para sair vitorioso nesse jogo ali nesse clássico paulista, tinha que ser o Santos. Então eu digo, né, ao contrário, o Palmeiras conseguiu segurar o Santos, que vem melhorando de qualidade, mesmo sabendo que a gente sabendo que ele não está com um time para disputar esse ano. Vai abrir a janela agora, de repente consegue contratar alguém. O problema é que o Santos está sem dinheiro. Esse é o problema. Mas futebol sabe como é que é, né? Mesmo sem dinheiro, um time consegue contratar, o outro não. E vamos ver o que acontece aí nessa janela que está para abrir. O que importa é que no momento segue o Botafogo na liderança, com o Palmeiras ainda em segundo colocado e o Fluminense em terceiro. Fluminense e Palmeiras podendo ser superado caso o Cruzeiro vença esse jogo. Sem mais no momento, sigam aí que o futebol promete, o campeonato promete. O campeonato tem aqui para ser muito bom, principalmente porque é um dos mais difíceis de se ganhar do Brasil, do mundo, e esse ano mais ainda por conta dos times que estão disputando. Um abraço, galera.